Olá, eu sou o professor Luiz Rezende, começando mais uma aula de informática e dessa vez desenrolando com você softwares maliciosos. Então, na verdade, agora eu vou começar a trabalhar com você uma parte um pouco assustadora do curso, porque você já viu os elementos de segurança, você já viu os critérios da segurança da informação, e nesse sentido, agora eu vou trabalhar aquilo que, ó, essa aula, esse tópico, ele tem 2 vídeos. Como são muitos malwares, eu dividi em 2 para ficar mais fácil, né, para a gente visualizar, ficar mais fácil para a gente trabalhar. E se você, sei lá, eu vou trabalhar uns 15 malwares nesse vídeo e no próximo dessa mesma aula, e depois eu vou trabalhar vírus, que é uma categoria de malware, eu já vou te explicar. E se você dominar esses elementos, eu tenho certeza que na sua prova, uma questãozinha você já garante. Porque hoje em dia fica até estranho, né? Fica até esquisito você ter uma prova de concurso público que não aborde desses elementos que eu vou trabalhar, que não aborde algum desses aspectos que eu vou trabalhar. Porque são elementos muito comuns no dia a dia e causam muito prejuízo nas empresas públicas e privadas. Então, muito carinho e atenção ao conteúdo que eu vou começar a trabalhar agora. Além disso, você fica malandrão, você fica esperto para questões aí que podem te derrubar, né? Para questões aí que podem fazer você cair num golpe aí na sua vida, né? E todos esses ataques que eu vou listar para você já existem para smartphone. Mas antes de começar, alguns avisos que vão te ajudar a compreender o tema para sua prova. Lá nos anos 90, 95, 96, quando a internet começa a surgir no Brasil, nós temos a caracterização dos vírus. Era muito comum todos os ataques serem chamados de vírus. E isso está errado. Na verdade, vírus é uma categoria muito importante, uma categoria muito relevante, mas apenas e tão somente uma categoria. Então, esse hábito de chamar tudo de vírus fez com que a gente popularizasse todos os tipos de ataque e chamasse de vírus, mas não está certo. Na verdade, vírus é uma e apenas uma categoria. Uma categoria super importante, uma categoria super relevante, mas uma e apenas uma categoria. Então, objetivamente, quando a gente, né, fala de vírus e quando a gente conversa sobre vírus, é apenas uma subcategoria de malwares, softwares maliciosos. E malwares, ou dependendo da banca organizadora, softwares maliciosos, aí sim, aí fala de todo o conjunto. Aí fala de todos os elementos que estão apresentados. Então vamos para o material para começar a trabalhar. Então, ó, os malwares, eles vêm do termo software malicioso ou malicious software. É que, na verdade, para concurso público, minha pátria é minha língua, né? Então, valeu, queridão. Software malicioso. Então, para concurso público, é óbvio que... Vem comigo. É óbvio que você está prestando concurso público no Brasil. E no Brasil, a gente fala português. Então, é óbvio que a gente tem que incorporar alguns termos em inglês, né? As matérias que eu leciono tem muito termo em inglês. Malware, cloud computing, inbound marketing, lead, copyright, benchmarking, marketing, e por aí vai, né? Sei lá, compliance. Mas a prova você faz em português porque minha pátria é minha língua. Mas alguns termos em inglês têm que se incorporar. E aqui eu vou trabalhar os termos em inglês e uma coisa importante. Não vai cair na prova como que você cria o ataque. Não vai cair na prova como que você comete um crime. Tipo, indica alternativa para montar uma quadrilha no direito penal, para cometer um homicídio. Então, óbvio que não, né? Então não vai cair como que você tecnicamente cria esses ataques. E nem vai cair em prova a intenção maliciosa por trás do cara que criou esse ataque. Porque, afinal de contas, isso seria cair em prova como que eu opero o ataque. Mas, na verdade, o que pode cair na sua prova
o que vai cair na sua prova é qual que é o malware e qual o ataque que ele faz. Então tem uma questão. O nome do ataque já diz o que ele faz, já dá uma dica. Então vamos lá. O primeiro ataque é o Trojan Horse, cavalo de Troia. E o cavalo de Troia, ele tem uma primeira característica que é sempre visível. Você sempre visualiza o cavalo de Troia. Segunda característica do cavalo de Troia, ele é uma aplicação. E o que significa ele ser uma aplicação? Sempre eu visualizo ele. E a terceira característica, ele tem um ataque oculto. É isso que você precisa lembrar para a sua prova. Vem comigo, deixa eu te explicar. Eu te mando um game, eu te mando um browser, eu te mando um programinha para você montar uma dieta sobre a base de alcachofra. E o programa que eu te mandei, ele funciona. Ele roda no celular, no smartphone. Ou seja, ele é sempre visível, eu sempre interajo com esse programa. Ele é uma aplicação porque ele faz aquilo que ele se propõe, ele não é um falso game. Você joga. Só que enquanto você está felizão e contente, mexendo no programa que você acha inofensivo, tem um ataque em segundo plano. Quanto mais você utiliza o programa, mais você está sendo atacado. Então essas são as características do cavalo de Troia. E ele tem esse nome porque ele segue a mitologia grega. Você assistiu Troia? No mínimo você assistiu Troia, né? Você pode não ter lido a Odisseia, mas você leu Troia. Você leu Troia não, você assistiu Troia. E qual que é o lance do cavalo de Troia? É um presente de grego, né? É algo que parece inofensivo, mas tem um ataque dentro dele. Voltando. Bom, existe uma subcategoria de cavalo de Troia, aqui no material, chamado ransomware. E o que o ransomware faz? Olha só, deixa eu apresentar aqui embaixo. O ransomware, aqui no material, ransomware, ele é uma subcategoria de cavalo de Troia. Ele sequestra o conteúdo do computador, ele criptografa o conteúdo do computador e ele solicita um resgate. É exatamente isso que ele faz. Então, caso na prova você encontre alguma questão que pergunte, vem comigo. Ele invade o seu computador, ele criptografa, ele codifica todo o conteúdo lá do seu computador e ele solicita um resgate. Ele faz a solicitação de resgate. Ele faz a solicitação de resgate de conteúdo. Beleza? Então, ó, o único malware que sequestra... E olha, o ransomware cai muito em prova. Então, o único malware que ele tem como característica sequestrar o conteúdo e cobrar um resgate por criptoativos é o ransomware. Voltando, vamos agora limpar aqui para o próximo malware, para caracterizar o próximo malware. E o próximo malware ele é perigosão, que ele é o spyware. E como um bom espião ele não se identifica, o spyware ele é um programa que roda oculto, diferente do cavalo de Troia, que é visível, e quem é em segundo plano é o ataque, né? Então essa é a característica básica do spyware. E as subcategorias de spyware são o keylogger e o screenlogger. Deixa eu pontuar uma coisa. Quando a gente fala key, a gente pensa no keyboard, a gente pensa no teclado. Quando a gente pensa em screen, a gente pensa em dar um print de tela. Vem comigo, deixa eu te explicar o tamanho do problema. Todos os spywares são ocultos, ponto final. Todos. 100%. Não tem um spyware que não seja oculto. E por que não tem um spyware que não seja oculto? Por uma razão. Porque se você tem 2 spywares, se você caracteriza 2 spywares, você tem um problema. E qual é o problema que você tem? O problema é o seguinte. Quando você é stalker, você fica stalkeando a vida das pessoas na rede social. Não faça isso, tenha saúde mental. Quando você fica stalkeando alguém na rede social, você não fala para ela que você está stalkeando. Quando você contrata um espião, o espião não fala, tudo bem, estou te espionando. Então, o spyware ele é espião, ele roda oculto, você nunca visualiza o programa.
Só que existem subcategorias que existem para smartphone, para computador e notebook, que é o Keylogger e o Screenlogger. Então vamos entender como que funciona. O Keylogger, ele se caracteriza por copiar tudo que eu digito no teclado do computador, é isso mesmo. Ele registra tudo que eu digito no teclado físico do computador. Então você está lá felizão no seu computador digitando, ele está registrando tudo. Pega a conversa do WhatsApp, pega, por exemplo, ele consegue pegar e-mails que você manda. Ele tem como característica registrar tudo. E por que, como ele nasceu, né? Qual foi a origem desse ataque? Ele nasceu quando os bancos... Os bancos foram o primeiro setor do serviço público que começaram a trabalhar bankline, relações bancárias, né? E não tinha ataque, né? Porque na verdade assim, né? O ataque ele é criado depois que a ferramenta é criada. É igual o Pix. Não tem esses golpes do Pix, sequestro Pix. Todos esses golpes do Pix e sequestro Pix, eles só foram gerados, eles só foram criados depois que o Pix foi criado. Então, lá nos anos 90, no início da popularização da internet no Brasil, você tinha o Bankline, em que as pessoas digitavam agência, conta e senha no teclado físico do computador. E aí, o Keylogger copiava tudo. O Keylogger registrava tudo. Só que aí, então, para fugir disso, você percebeu que não tem mais teclado não tem mais teclado em smartphone? Tinha o BlackBerry, né, que tinha teclado, não tem mais. E por que não tem mais? Não tem mais porque a partir do momento que você tem teclado no smartphone, o Keylogger começa a registrar tudo. Aí você começa a utilizar o teclado virtual. Só que aí criaram o Screenlogger. Sabe o que o Screenlogger faz? Ele tira print de tela. Screenlogger. Então você imagina você está conversando no WhatsApp, você está conversando no direct do Instagram, você está no seu banco com as suas informações bancárias e você tem um Screenlogger que fica tirando vários prints de telas sequenciais. É por isso que a gente diz que nunca é indicado você habilitar a visualização da senha que você está digitando. Tem site que nem permite isso. Tem site que nem permite você visualizar a senha que você está digitando. Tem site que permite. Se a senha é muito grande, se a senha é muito complexa, você errou a senha, eu vivo errando senha, eu vivo habilitando essa ferramenta. E qual é o problema de você habilitar essa ferramenta? O problema é que se você habilita essa ferramenta, você está com... Sabe quando você tem o smartphone, dependendo da marca do smartphone, se for Android, se for iOS, você utiliza uma combinação de teclas para tirar print? Então, você imagina um ataque que fica tirando vários prints em sequência, um atrás do outro, e mandando para alguém. O que essa pessoa vai roubar? Essa pessoa vai roubar exatamente as informações visuais do seu computador. Deu para entender? Então, na verdade, tanto o Trojan quanto o Spyware, eu reservei esses dois para fazer essa aula inaugural, e eu vou falar de um outro que é o Worm rapidinho. Vamos lá para o material para a gente falar um pouquinho do Worm. O Worm é um verme. E o que o verme faz? O verme se replica. O verme ele é autoexecutável e o verme ele caminha com os protocolos de rede. Então vem comigo, deixa eu explicar. O que é um verme? O verme ele não vai se replicando, tipo o kefir do leite, manja? Kefir do leite, que é aquele negócio, sei lá, um alienígena, que você põe no leite, o bagulho vai se replicando. Então, o Worm é um programa que pode ser aparentemente inofensivo. Pode aparentemente ser um arquivo em branco do bloco de notas. Tamanho nominal insignificante. Só que ele vai se reproduzindo, ele vai se replicando. Aquele 1 vira 2, vira 3, vira 4. E ele vai caminhando. Replicante significa criar cópias de si mesmo. E além de criar cópias de si mesmo, você vai contaminando os outros computadores da rede. Essas são as características do Worm. Ué, mas o que isso influencia? Qual que é o problema? O problema é que aquele único arquivo ele vai se replicando
ele vai se reproduzindo, aquele único arquivo vai se transformando em dezenas, centenas, milhares. Aí quando você vê, a sua rede vai ficando lenta, lenta, lenta e cai, porque ela está cheia de worm cada vez mais se replicando. O worm é replicante, o worm é auto-executável, e pode não ser, mas na maioria das vezes é, e ele caminha com os protocolos de rede, contaminando os outros computadores e cada vez mais deixando a rede lenta, e pode atacar o critério da disponibilidade. Muito obrigado pela sua presença, pela sua paciência. Até a próxima.